Dia 29, submissão. Quando nós falamos de submissão, muitos maridos, esposas entram nas suas contradições e controvérsias também, no sentido da palavra submissão, porque a Bíblia fala que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. E aí tem marido que fala, tenho que me obedecer. E aí tem esposa que fala, eu não vou obedecer não. Se submeter é andar ao lado, é estar junto, é ser uma auxiliadora. A gente sabe desses questionamentos, mas eu não quero conduzir o devocional de hoje exatamente, exclusivamente para os casais. Então, eu estarei utilizando a palavra submissão no sentido também de servidão, de sujeição, de obediência. 1 Samuel capítulo 15, 22 diz que a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão melhor do que a gordura de carneiros. Isto é porque o rei Saul não quis se submeter a uma ordem de Deus. Ele descumpriu aquela ordem e ele pagou um preço muito caro por isso. Ele perdeu o seu reinado e ainda perdeu o Espírito do Senhor. E o profeta Samuel disse a ele, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A sociedade está um caos hoje, no século XXI, exatamente por causa da falta de submissão. É o marido que não se submete à opinião da esposa, é a esposa que não se submete ao seu marido, são filhos irreverentes, rebeldes, adolescentes ingratos, pervertidos, subordinados, funcionários que não querem se submeter à repreensão dos seus senhores. O mundo está um caos e parte disso é falta de sujeição, falta de submissão. E a Bíblia, ela fala para mim e para você que em tudo nós devemos estar utilizando da submissão, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida eclesiástica na igreja, em tudo. Olha aqui, por exemplo, Romanos 13, 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Você deve praticar a submissão civil. A submissão em relação às autoridades. É um policial militar, é um delegado, é um sargento, um oficial do exército. São pessoas que são de autoridade. E nós devemos utilizar da submissão e segundo a palavra de Deus, para que não haja sobre a nossa vida condenação. Olha, submissão na vida profissional também. Efésios 6, 5. Servos, obedeçam aos seus senhores terrenos como a Cristo, com respeito, temor, sinceridade de coração. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Veja que a Bíblia, ela te instrui a não ser um bajulador, a fazer coisas na frente do seu superior apenas para que ele veja e se agrade. Mas a Bíblia fala para você ser submisso de todo o seu coração, servindo ao seu patrão, à sua patroa, com temor, servindo a ele com respeito e sinceridade do seu coração. Então, se você é funcionário e quer a bênção de Deus sobre a sua vida, você deve se submeter à autoridade na sua vida profissional, sem orgulho. E na igreja não é diferente. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento, e caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Até na igreja a gente tem que se submeter às autoridades. É o pastor, é a pastora, é o líder daquele departamento, é o líder daquela área da igreja.
E nós devemos deixar todo orgulho e vaidade de lado e entender que ali é um local de autoridade e nós devemos nos submeter. O oposto da submissão é a rebelião. E você sabia que a rebelião é um princípio das trevas? O próprio Jesus disse que os rebeldes são bodes, pessoas que não conseguem se submeter. E aí, eu e você fomos chamados de ovelhas porque ouvimos a voz do nosso líder, ouvimos a voz do nosso pastor. Quando a autoridade ela nos exige algo que não agrada a Deus, aí a gente não deve se submeter. Sabe por quê? Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Você deve respeitar a liderança na sua vida civil, na sua vida profissional e na sua vida eclesiástica na igreja. Mas quando se trata de uma ordem que desobedece a Deus e que infringe as leis de Deus, aí você não deve obedecer, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando você se submete a essas autoridades, você está demonstrando humildade. E esta humildade vai trazer honra de Deus para a sua vida. 1 Pedro 5,5. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se você se submeter à autoridade civil, profissional, seu patrão, seu supervisor, seu diretor, seu gerente, o seu pastor, a sua pastora, o seu líder na igreja, a Bíblia fala que Deus vai conceder graça a você, vai te abençoar poderosamente. Não seja orgulhoso, não seja altivo, não seja um bode, seja submisso, seja uma ovelha, para que a bênção de Deus esteja sobre você. Deus te abençoe e até amanhã.